Hello, hermanos e hermanas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você, para que eu possa te auxiliar de alguma forma na sua jornada de autocura, tá? Gente, seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto que é polêmico, tá? Mas como eu prometi há uns vídeos atrás, falar sobre a nossa multidimensionalidade, explicar um pouco mais sobre a nossa multidimensionalidade, hoje a gente vai falar sobre vidas passadas e a dinâmica de chamas gêmeas, como isso influencia na dinâmica de chamas gêmeas. De novo, vou frisar um ponto aqui, tá? Eu falo sempre sobre a dinâmica de chamas gêmeas porque eu estou neste processo, tá? E é um processo que não tem muita literatura hoje ainda, é mais sobre a experiência mesmo de cada um, então assim, a gente sabe que não existe uma receita de bolo, mas quanto mais informações, né, a gente tiver de outras pessoas que também estão nesse rolê, eu acredito que vai auxiliando para que a gente entenda a nossa própria jornada. Então, por isso, muitas vezes eu exponho até poucas coisas, mas alguns pontinhos da minha vida pessoal para que vocês entendam melhor, passem, né, aquela ideia, aquele sentido figurado, na verdade, mais para a vida de vocês, para que isso possa auxiliar vocês de alguma forma. E eu sempre friso aqui que eu falo sobre, né, tanto sobre a dinâmica de chamas por causa disso, mas indiferente da sua vertente de despertar, entenda que é muito importante que você entenda sobre a multidimensionalidade, tá? É essencial, ao meu ver, pela minha perspectiva de realidade, o primeiro ponto essencial que você precisa entender quando você entra numa expansão de consciência é você entender quem você é, de verdade. Quem você é. Eu sempre começo os meus atendimentos, né, falando sobre isso. Eu falo, eu não sou a Fernanda. Eu estou Fernanda neste momento, neste agora, né? Mas eu sou muito além disso. A gente tem a falsa sensação, informação de que somos um corpo físico e temos uma alma dentro desse corpo físico, né? A gente fala, tenho uma alma. Não, você não tem uma alma. Você é esta alma. Você é o seu espírito, você é o seu eu sou. Você possui um corpo físico neste momento, neste agora. Entende? Eu sempre dou quem já viu outros vídeos meus já deve ter visto eu dar o exemplo da mãozinha, né? Que eu sempre falo. Aqui de uma forma muito extremamente resumida, que hoje a gente vai falar mais a fundo, vocês vão entender. Mas isso aqui é o que você é de verdade, né? A Fernanda tá aqui, ó. É uma pontinha encarnada. Mas eu já fui a Maria, o José, a Ana, entende? E aí tudo que todas essas personalidades e essas vidas vão experienciando, vão integrando, vão evoluindo, vai sendo integrado aqui pela minha alma, pelo meu superior, pelo meu espírito, enfim. Vamos falar desse rolê muito mais a fundo para você entender tintim por tintim como isso influencia na sua dinâmica, como isso influencia na sua jornada de despertar espiritual, de expansão da consciência, tá bom? Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Quem tá chegando aqui agora, que é novo no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito prazer, o meu nome é Fernanda Tollen, eu estou neste momento, neste agora, Fernanda, terapeuta energética, onde eu trabalho com o meu próprio método de atendimento, que foi um método canalizado, a autocura estelar. E eu tô aqui justamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. Você já deve ter ouvido falar em vidas passadas, não já? Então é o seguinte, por exemplo, numa vida passada eu fui uma rainha egípcia e tal coisa aconteceu. Ou na outra vida eu vivi em tal época e fui uma camponesa, enfim. Sem querer te desiludir, mas vamos desconstruir para poder reconstruir essa ideia de uma forma mais clara, tá? Na sua mente, para que você possa integrar realmente aqui, né? No cérebro humano, todo esse rolê, porque eu vou falar aqui, gente, de uma forma bem humana,
tá? Metafórica, figurativa muitas vezes. É claro que não entrando em toda a complexidade da estrutura espiritual inteira, porque senão vocês vão dar uma pirada, porque é muito profundo, tá? Mas eu vou falar aqui o que vocês precisam entender, para que vocês entendam a própria multidimensionalidade, a relação de vidas passadas, presente e futuras, enfim. Pra gente começar o rolê, entenda que essa perspectiva que a gente tem de linear de tempo, tá? De passado, presente e futuro, não existe. Deleta, não existe. Na verdade, a energia ela funciona de uma forma espiralada, tá? Não linear. Só que para esse cérebro humano conseguir se situar realmente, a gente acaba falando na vida passada, na vida futura, na vida presente. Só que tudo que existe é somente este momento presente, tá bom? Tem um vídeo meu que é a diferença entre almas e chamas gêmeas. Esse vídeo é muito legal e inclusive eu sugiro que você assista, se você ainda não assistiu, tá? Vou deixar o link da descrição dele aqui, que nele eu explico exatamente toda essa estrutura do nosso agregado espiritual, que eu gosto de chamar. Gosto de falar agregado espiritual porque, né, todas as camadas até a gente chegar aqui. Então, nele eu explico o passo a passo, né? Deus, né? O paraíso, o universo, a fonte, né? Que se fractaliza, né? E aí você tem o seu eu sou, que se fractaliza na sua mônada, que é o seu eu sou, que é o seu espírito, né? Para você entender. Essa mônada ela se fractaliza, né, criando o seu eu superior ou super-alma, que se fractaliza, cria a sua alma, que projeta personalidades, você no caso, neste momento, nesse agora, no mundo físico, para que você possa experienciar e evoluir como um ser espiritual, tendo uma experiência física. Tá conseguindo acompanhar o rolê? Estamos aqui fazendo a base para que você entenda, beleza? Vamos lá, continua aqui comigo. Então, o resumo do rolê é o seguinte: a sua alma, né? O seu eu superior mandou o plano de alma para sua alma e a sua alma projeta no campo físico tudo que ela precisa experienciar para evoluir, para ascender, tá bom? Então, tudo que existe é esse momento aqui, agora. Por que eu falo que não existem vidas passadas? Porque todas essas vidas, tá? Por exemplo, a Fernanda, a Maria, o João, o José, que fazem parte, né, da mesma alma aqui, da minha alma, eu sou essa alma. Todas essas vidas, elas estão acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo. Calma que dá um bug mesmo a hora que a gente escuta isso a primeira vez. Mas você vai conseguir integrar, trazer aqui, vai digerir e vai fazer sentido. Calma, me acompanhe. Todas essas vidas estão acontecendo ao mesmo tempo. Cada uma em um momento planetário, vamos dizer assim, tá? Nem todas as personalidades estão experienciando uma vida no planeta Terra, né? Nem todas as almas estão experienciando uma vida física no planeta Terra. Que isso fique claro, mas é um assunto para um outro vídeo, senão vai ficar muita informação num vídeo só. O que vocês precisam focar é o seguinte: vou dar o exemplo aqui da Fernanda, por exemplo. Estou eu aqui, Fernanda, vivendo em 2022, sou terapeuta energética, trabalho, né, com autocura, auxiliando as pessoas, né, no seu processo, na sua jornada de expansão de consciência, despertar espiritual através da autocura. Existe uma outra personalidade da mesma alma minha, que é a Vitória, por exemplo, que vive lá em 1824, que é a dançarina de um bordel. E existe uma camponesa que viveu lá em 1600 e pouco. Enfim, né? Temos várias personalidades vivendo ao mesmo tempo neste agora. A única coisa que existe é esse agora, tá? A gente usa o termo
vidas passadas, só para a gente poder se situar, tá? No tempo aqui com essa mente humana. Lembrando isso. Então, tudo que a alma precisa experienciar, o plano de alma dela, ela envia informações para que a Fernanda experiencie, e à medida que eu experiencio aquilo, evoluo, aquilo é integrado na minha alma. Para que a Vitória experiencie, e quando ela experiencia, cura aquelas feridas, aquelas sombras, aquelas dores, aqueles padrões, né, repetitivos, negativos, que aprendem aqui, é integrado na alma, enfim, cada uma com a sua função específica, claro, destinada principalmente vinda do eu superior para a alma. Só que muitas vezes uma certa questão que deveria ser trabalhada pela Vitória, a Vitória não consegue experienciar aquilo. E aí o que o eu superior, na sua inteligência divina, faz? Passa essa informação para que a Fernanda experiencie. Porque a Fernanda experienciando, ela vai integrar aquela cura aqui que vai ressoar na Vitória, que vai ressoar em todas as outras. Por isso é tudo um conjunto, tá? Tudo tá interligado, gente. Entenda que tudo tá interligado. Quando eu falo aqui, a sua cura é a minha, a nossa é a do mundo, eu não tô falando por falar. De novo, literalmente a sua cura é a minha cura, literalmente a minha cura é a sua e a nossa é a do mundo, porque estamos todos interligados. À medida que vamos subindo, né, nos níveis, alma, eu superior, mônada, espírito, divindade, fonte, Deus, a gente vê que a gente estamos todos ligados numa mesma fonte. Então, tudo que você faz para você ressoa no todo. Tudo que você faz para o outro ressoa no todo, inclusive em você. Então, é muito importante que a gente traga para nossa consciência, de verdade, essa autorresponsabilidade da nossa multidimensionalidade, tá? Porque o que você tá fazendo aqui, agora na sua vida, tá ressoando em toda a sua extensão. Sim, você é responsável. Então, se chega algo para que você cure aqui e você simplesmente tô a fim de mexer nisso não, isso aí tá doendo. Deixa eu botar nessa caixinha aqui, botar um cimentinho em cima, deixa que depois eu vejo. Cara, você não tá prejudicando só você não, você tá prejudicando todo o seu agregado, atrapalhando todo o seu agregado para que essa evolução aconteça. Entende? Então, por que eu tô explicando tudo isso, falando sobre essa multidimensionalidade, como ela funciona e como ela interfere nessa dinâmica de chamas gêmeas, que é uma dinâmica de expansão de consciência, que é uma dinâmica de despertar espiritual real. Porque quando a gente fala do conceito de chamas, lá no meu vídeo, a diferença entre almas e chamas gêmeas, eu falo sobre isso, as duas polaridades da chama, né, é uma mesma alma, lembra? Então essas duas polaridades, elas não existem só aqui na Fernanda. A Vitória também está com a sua contraparte lá, entende? Nem todas estão com a contraparte encarnada naquele momento, né, por N motivos, dependendo do que aquela ponta física precisa experienciar neste processo, tá? Mas nesse caso, por exemplo, a Vitória, a camponesa, a Fernanda e a mexicana, tô dando um exemplo figurativo aqui, estão com as suas contrapartes encarnadas no mesmo momento. E aí, tava com a Vitória, para a Vitória se unir a Felipe, né, a sua contraparte espiritual, e essa união iria ressoar em todas as outras, obviamente, ajudando na ascensão dessa alma, né, que sou eu. Só que, por N motivos, a Vitória não trabalhou o que ela precisava trabalhar ali, não tá conseguindo caminhar na dinâmica, vamos dizer assim. Então, o que a alma faz? Projeta isso na Fernanda. E aí eu estou com a minha contraparte aqui neste momento agora, com a oportunidade de caminhar, olhar para mim, trazer essa autocura, curando todas essas sombras, esses traumas, esses medos,
fazendo a dissolução e ressignificação do meu ego humano aqui, tá? E aí, cada passo que eu dou aqui, cada cura que eu faço aqui, ressoa na Vitória, ressoa na camponesa, ressoa na mexicana, ressoa em todo o agregado. E automaticamente é quando a gente fala que a gente muda o passado. Porque a Vitória não estava conseguindo ficar, né, se unir à sua contraparte daquela época, que era o Felipe. Tô dando exemplo, gente. E aí o que acontece? A Fernanda aqui andou uns passinhos, curou alguns medinhos, uma rejeição, um medo de abandono, enfim, escolhi olhar para essas sombras e iluminar. Isso foi integrado na minha alma que ressoou na Vitória. Então, aquela separação que havia acontecido aqui passa a não acontecer. E aí a Vitória tem uma nova oportunidade de experienciar outras circunstâncias e situações caminhando rumo a Felipe, né? Que é daquela época. Exemplo. Entende? É um pouco complexo. Dá um bug, um nó na cabeça, confesso, na primeira vez. E assim, eu digo aqui novamente, gente, mais uma vez. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu ensino, que eu compartilho, né, realmente com vocês, faz parte da minha perspectiva de realidade, tá? Faz parte de mais de 14 anos de estudos relacionados à expansão de consciência, despertar espiritual, autocura. Faz parte da minha experiência numa dinâmica de chamas gêmeas, que eu estou experienciando. Não tem uma receita de bolo pronta. Então, a cada coisa que eu experiencio e que faz sentido, e que eu tenho provas de que aquilo ali é real, eu compartilho, né, com as pessoas que fazem atendimento comigo, onde eu acompanho, eu já acompanho algumas chamas que estão nessa dinâmica, além, né, de outras pessoas que estão em outros despertares, que a gente sabe que vamos todos caminhar por um mesmo rolê, né, que é o despertar espiritual, a expansão de consciência, realmente elevar, ascender cada vez mais os nossos níveis de consciência. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os níveis de consciência, que acredito que vai auxiliar muito vocês também no entendimento de todo esse agregado, tá? Para que vocês possam colocar na prática no dia a dia. Mas enfim, por que é tão importante a gente entender que somos seres multidimensionais? Como as vidas passadas influenciam na nossa vida atual, como a nossa vida atual influencia nas vidas passadas também, não só nas futuras. Tá entendendo? Porque tudo que eu faço aqui é integrado pela minha alma e vai ressoar em todas as minhas outras personalidades. Muitas vezes, gente, no tratamento de autocura estelar, a gente traz à tona personalidades nossas que estão vivendo em outros tempos, em outras épocas, mas que não têm a noção, né, de que não estão à frente neste momento. Porque em cada época tem o seu ego formado que está à frente. Aqui em 2022, quem está à frente é a Fernanda. A Fernanda comanda o agregado nesse momento, nesse agora. Essa personalidade, né, com essa missão de alma dela. Então a Vitória, ela pode agregar, mas ela não pode interferir. E muitas vezes ela interfere. A camponesa, ela pode agregar, mas ela não pode interferir. Pode ter personalidades também em corpos masculinos, tá, gente? Aqui a gente não tá falando de gênero, tá? Eu tô dando exemplos aqui, tô dando exemplos só femininos, mas enfim, naturalmente eu tenho personalidades que eu experienciei com corpos masculinos também, tá? Só pra vocês entenderem, senão vocês vão ficar achando que sempre, né, se você tá num corpo feminino, você sempre vai ter personalidades femininas. Não, não é assim. Aqui a gente não tá falando de focando em gênero. Como a gente não foca em polaridades de chama, em gênero, né, são energias, yin yang, feminino e masculino, mas não quer dizer corpos feminino e masculino. Enfim, é isso. Espero que pra você
esteja fazendo sentido aí dentro. Como eu disse, a princípio pode dar um pequeno bug, um pequeno what? O que tá acontecendo? O que essa maluca tá falando? Eu fiz uma roda de cura, inclusive, há umas semanas atrás, maravilhosa. Deixa um beijo pra Margarete, inclusive. Foi uma roda maravilhosa. E ela me ensinou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar nesse tempo todo de estudos, de prática, eu nunca tinha ouvido falar. Normalmente, quando a pessoa está passando por um despertar muito grande, por uma expansão de consciência muito grande, a gente modifica muita coisa na vida, né? Aquela vida antiga passa a não fazer mais sentido pra gente, né? Então, muitas pessoas fazem uma transição de carreira, tipo, do A pro Z, completamente diferentes. Talvez você esteja num relacionamento há 30 anos, você se separa, enfim, né? Tem várias coisas que podem acontecer, depende do que sua alma tá buscando, né? Naquele momento de vida. E quem tá de fora desse despertar, ainda com a cabeça, com a mente, né? Muito no cérebro humano, né? Muito enraizado aqui no 3D, olha e fala assim pra gente: tá louca? Tá maluca? Surtou? Né? Fazendo isso aqui, ó, esse movimento. Só que esse movimento, Margarete me ensinou pelo xamanismo, que para os nativos ele é conhecido como rodar a roda. No xamanismo a gente tem a roda, né, das 4 direções, norte, sul, leste, oeste. E cada direção dessas está relacionada a um corpo nosso espiritual, a um nível nosso espiritual, né? Espiritual, mental, aliás, nível energético. Espiritual, mental, emocional e físico. E a gente tem um pouco a tendência a ficar sempre entre o norte e sul e uma certa resistência aí pro oeste. A partir do oeste a gente vai pro leste, né? Porque o oeste, ele é a nossa noite escura da alma. Ele é a gente olhar para dentro, sabe? A gente acessar aquele silêncio interno. Eu gosto de brincar que é a nossa lua minguante, que é aquele momento onde a gente olha realmente para dentro para entender quem a gente é, as nossas sombras, e a gente tem a tendência de fugir disso. E quando você está muito estagnada em um dos lados da roda, ou no norte ou no sul, ou no oeste ou no leste, né? Enfim, a gente tem a tendência a não deixar com que a roda rode. E para que a vida flua, a roda precisa rodar. Lembra que eu sempre falo aqui nos vídeos? Vida é fluxo constante. Energia é fluxo constante. Então, não dá para você ficar só entre o norte e o sul. Só entre o mental e o emocional. Você precisa ir para o físico, você precisa ir para o espiritual. Se você ficar só entre o mental e o emocional, você desaba. E aí começam a aparecer um monte de doenças, um monte de coisas no corpo físico. Por quê? Porque você está resistindo a ir para o seu físico, a trazer tudo isso para o seu físico. Tá entendendo? Então, quando a pessoa faz isso aqui pra você, você tá louca? Aí você responde assim: não, eu tô fazendo a roda girar. Se aquilo não faz mais parte de você, é porque já não faz mais parte de você. E você não precisa ter medo, porque o seu plano de alma foi ditado pelo seu eu superior. É onde eu brinco que a gente não tem livre-arbítrio. A gente tem, mas eu brinco que a gente não tem livre-arbítrio porque você já vem com um pré-destino, né? Feito por quem? Pelo seu eu superior, que é você. Entende? Só que quando você tá aqui, ó, encarnado, nesse corpo físico, com o ego à frente muitas vezes, você não se lembra do que você mesmo programou pra você. E aí entra o livre-arbítrio do seu ego. Que esse é perigoso, esse pode te tirar do caminho, mas o eu superior, ele não é bobo. Porque se você sai do caminho pelo seu ego, pode ter certeza, o seu eu superior vai te colocar no eixo de novo. Seja pelo amor ou seja pela dor. Mas você volta pro caminho.
É por isso que em muitos momentos, numa dinâmica de chamas gêmeas, a gente fala assim, eu não quero mais. Eu vou desistir disso aqui, não quero. Vou seguir a minha vida, vou me relacionar com uma outra pessoa, não quero olhar para isso mais. Aí você faz isso. Vem o universo, vulgo eu superior, seu, no caso, faz o quê? Pá, pá. 2 tapinhas na cara pra você acordar. Você acorda, ó, rapidinho. Tenta fugir da dinâmica. Tenta. Só tenta desistir. Não quero não. Tá me fazendo mal, tá me deixando mal, não quero. Tenta fugir. O seu gêmeo, a sua gêmea, que muitas vezes pode estar fugindo, né, ou numa fase de separação, te bloqueou, tá sumido, enfim. Bate na sua porta nesse momento. Aí você fala, tá de sacanagem. Todas as vezes que eu quis desistir, todas sem exceção, e as minhas amigas mais íntimas sabem disso, que eu tô falando assim, a mais pura verdade. Todas as vezes que eu quis desistir, meu gêmeo chegou na hora. E não deixou. Aí eu falei, tá de brincadeira, universo, é sério. É sério, universo. Aí ele me responde, sabe o quê? Meu eu sou, meu eu superior. É sério, porque você não tá aqui a passeio não, gata. Você tá aqui pra poder curar o que você precisa curar. Você tá aqui para poder experienciar uma vida física pela sua essência. Então vamos reorganizar esse ego aí. Porque o que dói é a resistência, é o apego, é o controle do seu ego. É isso que faz doer. Quando você começa a abrir mão disso, quando você começa a realmente ressignificar, a dissolver o seu ego, né, colocar ele aqui em segundo plano, que é o lugarzinho dele, o sofrimento acaba. Aí você começa a, de verdade, conseguir se amar com verdade. Com verdade. Você para de mentir pra você mesma. Entendeu? Cara, é assim. O rolê, ele é maravilhoso, ele é transformador, ele é lindo, mas ele é desafiador. Mas assim, você não tá sozinho, você não tá sozinha nessa. Estamos todos nesse rolê porque estamos passando por uma transição planetária e a gente tá indo pra 5ª dimensão. Isso não é brincadeira, gente, isso não é pouca coisa. Já falei isso uma vez, já falei isso 200 mil vezes. Não é pouca coisa, então corre que ainda dá tempo. Trabalha o seu ego. Trabalha suas sombras, trabalha os seus medos, os seus traumas. Traz a cura, a autocura para você. Gente, eu tô aqui nessa missão com a autocura estelar, com os atendimentos de autocura estelar, o acompanhamento de autocura estelar, porque faz parte da minha missão de alma. Sim, eu sou uma alma velha, gente. Uma alma velha, que eu tô aqui justamente para fazer isso. Entende? Eu tô aqui para te ajudar. Então, entenda que eu tô aqui para te ajudar, mas se você não fizer a sua parte, por isso chama autocura. Autocura estelar. Eu te ajudo a limpar, eu te ajudo a desbloquear, eu te ajudo a enxergar o caminho, te ajudo a fazer isso tudo. Tudo isso que você não consegue muitas vezes fazer sozinha, eu consigo te auxiliar, mas eu não vou te deixar dependente. Eu vou te auxiliar, te ensinando a se entender, a olhar para sua verdade, para que daqui a pouco você não precise mais de mim. E você consiga sozinho, sozinha, continuar a sua caminhada de autocura rumo à expansão da consciência, ao despertar espiritual, rumo à nova terra, rumo à nova era. Nossa, gente, a gente já sofreu muito para poder estar chegando nesse ponto, né? Não é agora que você vai desistir. Tá entendendo? Eu já falei muito, né? Porque eu vou emendando um assunto no outro, eu acho que a gente tá numa live e eu vou falando, vou emendando. É isso. Olha só. Fez sentido aí pra você? Eu sei que pode estar um pouco confuso, mas entenda que você vai digerir. Assiste esse vídeo de novo. Integra essas informações aos poucos, de novo, mais uma vez, que vai fazer sentido. E se ficar qualquer dúvida, manda aqui pra mim. Manda aqui nos comentários. É bom você mandar nos comentários porque eu respondo pra você e várias pessoas podem ler
e ter a mesma dúvida que você tem. E automaticamente, né, entender, integrar essa dúvida que já não vai ser mais uma dúvida. Entende? Então, se você não é nova por aqui, né, ainda não me segue aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Gente, é tanto conteúdo maneiro, maravilhoso, para realmente expandir a sua consciência, te ajudar na sua jornada, que ainda vai pro ar. Então, assim, não perde não. Ativa esse sininho aí para poder não perder nenhuma novidade que eu postar por aqui, tá bom? E me ajuda a expandir esse conhecimento, essas informações, me ajuda a expandir essa rede de autocura, de amor, porque a partir do momento que você se cura, eu me curo, a partir do momento que o outro se cura, a gente se cura, a partir do momento que a gente se cura, o planeta se cura, entende? É tudo sobre isso, sobre expandir esse amor que já existe aqui. Já somos pura luz de amor, somos fractais diretamente do divino, gente, de Deus. A gente só precisa saber enxergar isso aqui dentro, que muitas vezes pelo ego, pelos traumas, pelas experiências, né, que ficam ali enraizadas no nosso inconsciente, nos cega e não deixa com que a gente veja. Então me ajuda a expandir. Quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês curtirem, quanto mais vocês se inscreverem, mais o YouTube entende, né, que esse vídeo é relevante e vai divulgando para mais e mais pessoas. E a gente vai alcançando uma rede muito maior, auxiliando nessa autocura, não só minha, não só sua, mas do planeta, do mundo, né? E se você sente de ter uma ajuda nesse momento na sua caminhada, se você está passando por uma dinâmica de chamas, se você está passando por uma dinâmica de almas, por um renascimento, né, por uma experiência de quase morte, acabou de passar e está ainda um pouco conturbado, contudo, sabe que tem essa direção a seguir, né, rumo ao despertar espiritual, expansão da sua consciência. Eu tenho as sessões, faço parte, né, da autocura estelar para poder te auxiliar nessa jornada de autocura. Vai ser um prazer e uma honra imensa para mim te acompanhar no seu processo de autocura, tá bom? Então é isso. Eu vou deixar aqui, tá, o link de uma meditação muito especial que vai te ajudar muito no seu processo de autocura, que é a meditação Autocura Estelar. Também uma meditação canalizada e que eu não tenho nem palavras para falar sobre ela, do quanto ela é transformadora. Então eu vou deixar o link dela aqui, tá bom? Junto com o vídeo da diferença entre almas e chamas gêmeas também, para quem não acompanhou, que eu acho interessante, pode ajudar mais ainda a digerir todas essas informações que a gente falou aqui hoje, tá? O vídeo hoje ficou um pouquinho mais longo do que de costume, mas é um assunto realmente que é muito difícil, é muito desafiador colocar uma complexidade tão grande dentro de poucos minutos, né? Então, eu sinto muito que tenha ficado mais longo um pouquinho, mas eu espero de coração que faça sentido para você aí dentro, que plante uma sementinha para que essa sementinha possa florescer e crescer e você entenda quem é você. Você entenda o que você veio fazer aqui, qual o seu processo de autocura. E siga firme e forte nesse rolê, porque você não tá sozinho, você não tá sozinho. Estamos todos juntos e conectados. É isso. Ah, gente, só mais uma coisa, que é um aviso importante. Estamos com quase 400 inscritos no canal. Muito obrigada. Gratidão a cada um de vocês que me acompanha. Mas eu quero anunciar aqui que assim que a gente completar 1000 inscritos, eu vou sortear uma sessão de autocura estelar comigo, tá bom? Então se você quer participar, me ajuda a divulgar esse vídeo, me ajuda a divulgar o meu canal para que a gente chegue logo em 1000 inscritos e consiga expandir cada vez mais essa energia de amor, essa energia de autocura. Só tenho a agradecer
de verdade, de todo o meu coração, a cada um de vocês que está aqui comigo, compartilhando a sua energia comigo e nos auxiliando nesse processo de expansão de consciência, nesse processo de autocura, nesse processo de entrada realmente na quinta dimensão, na nossa nova era, na nossa nova terra. É isso, um beijo grande. Até a próxima. Arro.